Um caso rápido. Conta-se que numa cidade do interior, não se sabe como, mas o leão fugiu do circo. E foi anunciado, olha gente, cuidado que o leão fugiu do circo. Mas não fiquem preocupados, ele é manso, até hoje ele nunca comeu ninguém. E isso não acalmou a população, o pessoal ficou desesperado. Um homem que dava assim de mais corajoso, não, esse leão deve ter fugido para a mata, ele nunca que fugiu aqui para o centro. Eu vou lá no boteco tomar a minha birita. Olha que ele está passando no meio da praça, uma praça grande, uma praça com algumas árvores. Ele vê um animal grande, com juba farta, com as unhas afiadas, com os dentes para fora, e ele ouve o característico rugido. Aquele homem fica desesperado. Ele corre para um lado, joga pau, joga pedra, sobe na árvore, começa a chorar, começa a correr. Me arruma uma cadeira, gente. Me arruma um revólver. Socorro, aquele escândalo. Nisso aparece quem? O domador. O domador, com toda a sua calma, com um chicote nas mãos, ele nem dá a chicotada no leão. Ele dá a chicotada no chão. No primeiro chicote, o leão já abre o olho. Ele aponta a jaula, levanta a vara para o leão como hipnotizado, olha para o domador vai andando na frente e o leão atrás. Hora que chega perto da jaula, ele dá o segundo chicote, o leão abre mais o olho, ele aponta a jaula. O leão, como um gato, vai andando, entra na jaula, ele fecha a grade. Nisso o homem desce e falou, olha, se você não aparece, eu não sei o que eu tinha feito com esse animal. Ainda bem que você chegou a tempo. Aí o domador, eu vi a sua calma perante o leão. Aí o homem todo desconcertado, no ouvido do domador, ele disse, como que você consegue manter a calma perante um animal deste tamanho? E o domador só disse, é questão de estar preparado, é treino. Eu sou o domador há anos, eu nasci no circo, e você não estava preparado para enfrentar o leão. Volta o domador com o leão, e o homem depois dessa teve que procurar um banheiro, porque me contaram que o óleo desceu, aquele óleo grosso. Aí o homem teve que procurar um banheiro. Meu irmão, o exemplo é até bobo, mas é para você entender aonde eu quero chegar. Por que que um homem reagiu de maneira diferente do outro? O problema era o mesmo, havia um leão no meio da praça. Por que que o primeiro se desesperou e ele viu que ele era impotente perante o leão? E o segundo, ao invés de ser dominado pelo leão, ele domina o leão. Qual é a diferença dos dois? O treino. Um era capacitado, o outro não estava capacitado. Note que aparecem problemas semelhantes na vida de pessoas diferentes. Eu atendo muita gente que cada uma traz um problema. A maioria, claro que há aquelas variáveis, mas o problema é o mesmo. Há pessoas que superam o problema. Outras vêm com o mesmo problema e esse problema está arrebentando com ela e com toda a família. Qual é a diferença? Preparação, capacitação, determinação. Uma se preparou para as intempéries da vida, a outra não. Problema todo mundo tem. Nós tivemos, nós temos e nós teremos. Problema faz parte da vida. Desafio faz parte da existência. A questão esta noite, eu não quero ensinar você a não ter problema. Eu queria ter a receita para ensinar. Todos nós temos. Resolve um, aparece outro. Já que eu não posso mudar isso, eu posso me treinar
para que aquele problema que parece um leão, ele não me domine, mas eu esteja capacitado para dominá-lo e colocar o problema no seu devido lugar. Para nos guiar nessa reflexão, vamos à Bíblia. Sem Bíblia, nós não caminhamos muito longe, não. Vamos aí para o texto que eu citei, o capítulo 20 do segundo livro de Crônicas. Aqui fala de Josafá. Josafá era rei de Israel, um rei temente a Deus, um rei que se preparou para ser rei. Um dia eu estava comentando com um empresário, depois de uma palestra do projeto na empresa dele, sobre sucesso e busca de realização profissional. Ele me falava assim: padre, até para ser rico, a gente tem que estar preparado. Interessante isso. Tem gente que acha que não. Não, me dá dinheiro aí que você vai ver. Se a pessoa não está preparada para ter, ela recebe muito, mas o ralo leva tudo. O que vem fácil, vai fácil, porque as pessoas não estão preparadas. Josafá era rei, mas ele se preparou em Deus. A pergunta que eu faço para você que me acompanha: você está se preparando para quando os seus problemas vierem? Eu não estou aqui falando para você ser uma pessoa histérica. Ah, padre, eu já tomo remédio para a doença não vir. Eu, quando vejo que vai chover, eu nem lavo a roupa. Talvez nem chove, mas pelo menos eu não... Não, isso a pessoa está doente. Eu estou aqui falando de pessoas que se preparam para viver a sua vida, seja na fartura ou na penúria em Deus. Porque os problemas podem vir. E aqui eu já vou dar um cutucão. Para com essa fala de pessoa que não tem fé. Ai, mas por que comigo? Não tem essa frase? Ai, por que eu? Eu devolvo a frase: por que não com você? E por que não você? E por que não comigo? Nós, irmãos, somos todos iguais. Os problemas podem aparecer na nossa vida. O que determina o sucesso ou o fracasso não é o problema, é a sua preparação. Quando eu estive em Portugal, lá em Fátima, havia um grande rebanho de ovelhas perto lá do santuário onde apareceu Nossa Senhora, acima daquela zinheira, né? Fica atrás do santuário. Mas tinha ovelha adoitada. Eu fiquei doido. Nunca tinha visto ovelha ao vivo na minha vida. É igual o mineirinho que vai na praia a primeira vez. Não fala que não é, não, que é. Tem gente que despista. Não, padre, eu sou elegante. Meu filho, quem não foi ao mar a primeira vez que vai, você pode despistar, mas todo mundo faz assim, ó. Ou não faz? Marinheiro de primeira viagem. Deixa eu ver se é salgado mesmo, como todo mundo fala. Eu fui lá para ver as ovelhas. E vendo as ovelhas, o pessoal foi andando uns, outros foram ficando para trás. Nisso apareceu uma rapariga, que é uma moça. Assim, lá é moça. Ela, mais jovem, de os seus 14 anos, carregando uma ovelha enorme. Eu pensei, eu não dou conta de carregar uma ovelha desse tamanho. E ela carregando a ovelha, a gente viu que estava pesado, tirou de um redil, levou para o outro, soltou a ovelha, ela já saiu toda feliz. E alguém perguntou: como que você é uma moça tão frágil, tão magra, você está a conta de carregar uma ovelha deste tamanho? Ela respondeu: ora pois, quando comecei a carregar, ainda ela é pequenininha, era pequitita. Quando comecei a carregar, era petitita. Ou seja, ela começou a carregar a ovelha, ela não era daquele tamanho não. Ela começou a carregar de pequenininho. À medida que a ovelha foi crescendo, os seus braços foram acostumando com o peso. Ora pois, se você começa a enfrentar
os problemas pequenos com determinação e seriedade, você está treinando para quantos problemas vierem grandes, você vai ter resistência. É por isso que eu prego muitas vezes contra, e muitos não me entendem, o papai e a mamãe que faz tudo para o filho, ao invés de ajudar, atrapalha. Porque quando ele fica adulto, ele não dá conta de carregar problema, porque não acostumou de cedo a se responsabilizar pela própria vida. São coisas pequenas, são pequenas coisas que vai nos treinando. Josafá, ele acostumou de cedo a lidar com problemas. E aqui no capítulo 20, ele não enfrenta mas 3 problemas. E não é um de cada vez não, são os 3 de uma vez só. Qual é o problema de Josafá? Leio no versículo 1. Os Moabitas e os Amonitas, acompanhado dos Maonitas, fizeram guerra contra Josafá. Resumindo a história, não era um exército, não era um povo, eram 3 exércitos e eram 3 povos, 3 contra 1. Eu nunca fui de brigar na escola não, eu fui mais quieto. Já contei para vocês um pouco das minhas peripécias, né? Eu era pintão, eu era muito arteiro, mas eu nunca fui sem educação. E eu nunca fui de ficar brigando não, porque a escola tem isso. Na minha época, acabava a aula, tinha aquele grupinho lá, tá no olho, e ficava empurrando os outros. Eles não queriam brigar, mas tinha a turma do, né? Falou da sua mãe, falou da sua irmã. Aí tinha que ter aquela briga, né? Mas eu lembro disso. Quando um ia bater no outro, e o fraco tinha alguns companheiros, apareciam mais. Aí o pessoal, aí não dá. Como que 3 vai bater em 1? Isso aí é maldade, isso é deslealdade, está errado. Vocês já escutaram esse caso? Na minha escola tinha muito disso. 3 contra 1, perde. Josafá se viu na mesma situação. Ele sabia que ele não tinha força para guerrear contra 3 exércitos. Primeiro ponto para você que tem problema, vencer o problema. Preste atenção. Josafá procurou conhecer quem o iria atacar. A Bíblia não me diz, depois disso, 3 exércitos atacaram Josafá. Não. A Bíblia não diz 3 povos. A Bíblia diz Moabitas, Amonitas e Maonitas. Nominal. Significa o quê? Que Josafá sabia claramente qual era o seu problema. Primeira coisa para vencer o problema: conhecer o problema. Não minimizar, não maximizar, mas ter uma visão realista do problema. Quando você está dentro do problema, ele parece maior. Quando você está fora do problema, ele parece menor. Por isso que tem gente que sabe a solução do problema para todo mundo, mas ele não consegue resolver os seus próprios. Porque quando se está dentro, é grande. Quando se está longe, é pequeno. Quer um exemplo? Chega no pé, perto de um prédio, chega na base do prédio e faz assim, ó. O prédio parece enorme, mas quando você está passando na rodovia, de longe, você olha o prédio de longe e parece o quê? Amém? Quem está muito perto do problema, aumenta o problema demais. Então a primeira coisa é você se distanciar, para ver o problema do tamanho que ele é. Josafá fez isso. Segundo, não tenha medo de sentir medo. A coisa mais comum é isso. Você tem um problema, você se sente
preocupado, incomodado, tem medo. Claro, a pessoa faz um exame, padre, me dá uma bênção aqui. Um médico falou que pode ser uma coisa grave. Eu ficaria assustado se você chegasse perto de mim. Ô padre, dá uma bênção aqui. Que alegria é essa? Não, porque eu fiz um exame ali, é coisa grave, é coisa... Não, mesmo que você seja uma pessoa de fé, o seu sentimento, ele fica perturbado. Isso é uma coisa normal. O que me diz o versículo 3? Josafá ficou perturbado. Era um homem de Deus, mas mesmo quem tem fé, nós sentimos medo. Eu fico preocupado. Amém? Quem não fica preocupado aí? A gente fica ansioso. Nós temos às vezes maus pressentimentos. Nós nos sentimos pequenos. A gente se sente mal. Quando tem um problema na vida, tem gente que não come direito. Tem gente que come tudo que vê. Tem gente que não dorme. Tem gente que dorme o dia inteiro. Tem tudo. Isso é uma coisa aceitável. Josafá se perturbou. Nós também vamos ficar perturbados. Mas não podemos parar aí. Ele dá um passo a mais. Preste atenção. Josafá se dispôs a recorrer ao Senhor e promulgou um jejum para todo o Judá. Quando ele viu que o problema dele era maior do que ele, o que ele fez? Eu vou suicidar. Tem gente que fala isso. Eu me mato. Meu namorado me largou, eu me mato. Me mato. Perdi o emprego, me dá um revólver, me mato. Me mato, acabo com isso. Meu irmão, leia a história de Josafá. Um homem de Deus que tinha um problema maior do que o seu. Quem tem um problema aí maior do que 3 exércitos indo lá na sua casa para te guerrear? Você me fala que problema que é esse? Josafá tinha um problemaço. Primeiro, ele conhece o problema. Segundo, ele toma consciência de que sozinho ele não pode. E ele não tem medo de sentir medo, mas ele não para no medo. Quando o problema é maior do que eu procuro algo que seja maior que o problema. Amém? Repita comigo. Quando o problema é maior do que eu procuro algo que seja maior que o problema. E responda em voz alta. Quem é maior que o teu problema? Quem é maior que o teu problema? Aplauda quem acredita nisso. Bem bonito. E diga para quem está do teu lado. Diga para quem está do teu lado. Meu irmão, minha irmã, Deus é maior que o seu problema. Acredita nisso. Meus irmãos, quem tem problema e acredita em Deus, reza. Reza. Josafá, maravilhoso. Eu fiquei fã de Josafá. Josafá se coloca na presença de Deus e ele reza. Olha a oração desse homem, se não devemos imitar. Senhor, Deus de nossos pais. O que é Deus dos nossos pais? Eu não sou o primeiro que estou tendo problema, não. Meus pais tiveram, meus avós tiveram, meus bisavós tiveram. Quem está do meu lado tem, quem está atrás tem, quem está na frente tem, quem está me escutando tem, quem está me assistindo tem. Não sou só eu, não. Eu não sou a última bolacha do pacote, não. Não é o fim do mundo, não. Por isso, Deus de nossos pais, não sois vós o Deus do céu e o soberano sobre tudo? Tendes em vossa mão a força e o poder, e ninguém vos pode resistir. Meu irmão, isso é oração para quem tem fé. Mesmo que você vá ao médico e receba um exame, você está com câncer, o seu filho está usando droga,
A sua filha caiu na prostituição. O seu marido está traindo você. Os seus colegas de trabalho estão tramando contra você. A sua vizinha fez macumba para você. Deus, tendes em vossa mão a força e o poder. E nada pode vos resistir. Maior que a droga que o meu filho usa é o teu poder. Maior do que aquela mulher que quer o meu... Marido, é o teu poder. Maior do que o meu câncer, é o teu poder. Maior do que as tristezas que eu enfrento, é o teu poder. Repita comigo: meu Deus, tendes em vossa mão a força e o poder, e ninguém vos pode resistir. Eu não sei você, mas quando eu estava preparando a pregação, só de ler esse versículo eu já acalmei um pouco.